Após a vinheta, resenha de Delirium, de Carlos Patrício. Solta a vinheta! Então, gente, eu já fiz uma resenha desse livro aqui. Aliás, desse belíssimo livro. Eu fiz a resenha de uma forma um pouco cômica. Se vocês quiserem assistir essa resenha antiga, basta olhar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Só que eu senti uma necessidade muito grande também de fazer uma resenha um pouco mais séria. Afinal, esse livro, o Delirium, é uma grande obra. No livro Delirium, nós temos 8 contos. Cada conto traduz uma espécie de delírio. Para quem não sabe, o sentido original da palavra delírio significa estar fora do lugar, estar fora do seu centro, estar totalmente fora da sua realidade. Ou seja, delírio é uma espécie de loucura. Eu posso dizer que o Carlos Patrício foi muito feliz ao escrever esses 8 contos, porque realmente ele traduziu tipos de loucuras diferentes. E a forma com a qual ele trabalhou cada uma delas é bastante interessante. Além dos contos estarem bem escritos, nós temos um livro perfeito no sentido artístico. Se liga nessa capa, olha essa lombada, olha a contracapa. Agora, abrindo o livro, olha só a beleza desse quadro aqui. O livro tem orelha de capa, orelha na contracapa com a foto do autor. Tem essas páginas escuras que eu gosto bastante, diagramação bonita, aquelas folhas amareladas que o povo tanto gosta. Falando de detalhes, antes de entrar diretamente nos contos, antes de cada capítulo, nós temos desenhos que seriam uma espécie de resumo do que vem na história. Olha só que desenho bonito. Olha esse aqui, que lindo. Olha o detalhe também das letras aqui. Realmente esse livro prima pelo capricho. Outra coisa que eu achei bastante interessante no livro é que dentro dele, no meio da narrativa, nós temos citações de pensadores famosos. Aí aqui segue a narrativa, mais outra citação. O livro está recheado de citações desses grandes pensadores. Algumas pessoas enxergaram essas citações como um defeito, como algo que atrapalhava. Mas eu discordo completamente. Eu acho que em meio à narrativa, essas citações, elas nos ajudam a dar uma pequena paradinha e nos fazem refletir sobre o conteúdo de cada conto. Essas citações não são um recurso para preencher as páginas do livro, mas elas têm um sentido. Todas as citações estão bem contextualizadas. Realmente, o Carlos Patrício demonstrou que é uma pessoa bastante culta e inteligente. Mas chega de enrolação e vamos falar dos 8 contos. O primeiro conto se chama Doutor Sádico. O personagem principal, Doutor Sádico, é uma pessoa que tem a estranha loucura, a estranha mania, o estranho delírio de torturar as pessoas. Existem personagens secundários nesse conto, mas a trama principal está centrada no Doutor Sádico e uma de suas vítimas. O conto tem cenas assim bastante fortes, bastante horripilantes. As torturas dadas pelo Doutor Sádico são físicas, psicológicas. Para vocês terem uma ideia, o Doutor Sádico ele criou um ambiente onde ele coloca as pessoas e nas paredes encontramos símbolos satânicos. Tem o meia-meia, desenhos horripilantes, etc. Apesar do Doutor Sádico ele colocar esses desenhos satânicos, ele não acredita em Deus e nem no diabo. Ele apenas utiliza esse recurso para assustar suas vítimas. Além disso, no ambiente onde se faz essas torturas, nós encontramos pedaços de cadáveres de vítimas anteriores. Então imagina, a pessoa está ali num quarto escuro, vendo aqueles desenhos horripilantes, totalmente assustada, ainda vê pedaços de cadáveres. Eu sei que eu tô contando com esse sorriso assim, mas olha, o negócio é feio. É bem assustador. Outra coisa assim que eu achei genial no Doutor Sádico é que ele se utiliza das citações dos grandes pensadores para torturar sua vítima.
Eu nunca tinha imaginado que a gente pudesse usar uma frase, uma citação de um filósofo para trazer sofrimento para alguém. Nesse sentido, eu parabenizo a criatividade do Carlos Patrício. A respeito do final de Doutor Sádico, surpreendente. Agora a gente vai para o segundo conto, que é o Truco. O Truco é uma história bem rapidinha, não tem muita coisa para falar. São 4 amigos que estão numa casa jogando, de repente entra um assaltante, um deles se esconde e fica rolando algumas coisas. Não dá para falar muito, mas eu digo, de todos os contos foi o que o final mais me surpreendeu. Foi realmente algo inesperado. Leiam essa história de assalto e vocês vão entender bem por quê. O terceiro conto é o Agoniado. Eu posso dizer assim, ele não tem assim nada de surpreendente, mas a descrição do Carlos Patrício prima por ser bastante realista. Ele descreve o cotidiano de um homem que é atormentado pela ansiedade. Fora um ou outro exagero, eu creio que essa história é bem possível de acontecer na vida real. E para quem acha que, pelo fato de não ser surpreendente, de ser apenas realista, é um conto chato, eu digo, amigo, você está totalmente enganado. O Carlos Patrício é um grande escritor. Eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar com esse conto. O quarto conto é O Telefone Sem Fio. Também é uma história assim que prima pela descrição realista. Não traz elementos surpreendentes, mas é bem escrita. E mostra o desenvolvimento de uma fofoca e como ela pode prejudicar o ser humano. Eu gostei. O próximo conto se chama A Questão de Todas as Questões. Na minha humilde opinião, é o melhor de todos os contos. Nesse conto nós vemos 2 debates. O tema do debate é a questão do ateísmo, cristianismo e fé e razão. Gente do céu! Eu imagino que o Carlos ele tenha realmente estudado, porque as discussões são bem fundamentadas. Ele cita elementos filosóficos, teológicos, históricos, que fundamentam bem esse debate. Eu até acredito que esse conto merecia um livro inteiro para ele, que o Carlos ele ampliasse, fizesse um livro maior, contando mais detalhes, recheando com outros fatos. Mesmo assim, sendo um conto pequeno, eu acredito que é uma história que merece assim ser estudada, refletida, pensada, etc. Carlos, meus parabéns. Continuando, O Outro Mundo de Henrique, que é o próximo conto, fala de um rapaz que fugiu da sua realidade e viveu num mundo alternativo. É um conto bem fantasioso. Essa forma de fantasiar do Henrique, ela é surpreendente, ela é contagiante. Eu achei um conto bem divertido. Eu gostei bastante da loucura mencionada através dessa história. Pouco antes da virada é um poema. Através desse poema, o autor nos mostra a agonia de uma pessoa que está à beira da morte. Para quem gosta de ler poemas, eu tenho certeza que vai gostar dessa historinha pequena. É bem curtinha. Já o último conto, que é Lindos Sonhos Dourados, e que é o segundo que eu mais gostei desse livro aqui, nós vemos a história de um rapaz que tem grandes conflitos com seu pai e que começa a ter atitudes rebeldes. Seria uma espécie de tentativa de chamar a atenção da sua família. Na internet eu vi que algumas pessoas criticaram esse conto porque o rapaz ele começa a usar drogas e achou que o Carlos Patrício estava incentivando o uso das drogas no caso de conflitos, etc. Gente, essa crítica que fizeram, dizendo que o Carlos estava incentivando o uso das drogas, não tem fundamento. Porque no final da história ele demonstra que usar drogas não está com nada. Para finalizar, eu posso dizer que eu amei a escrita do Carlos Patrício. Eu acredito que o rapaz tem um brilhante futuro e eu realmente estou aguardando outros livros dele. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau!